transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um Manda, que é esse episódio onde a gente traz coletas, relatos, outras perspectivas, outros olhares, enfim, que a gente escuta um pouco vocês ou chama pessoas para compartilhar um pouco de como que elas entendem ou vivenciam ou pensam sobre o tema que a gente está pesquisando, que nessa primeira temporada é a não monogamia. Eu vou comentar algumas coisas, mas a ideia nunca é dizer ou criar uma solução ou, enfim, eu não sou uma régua. Eu quero só trocar um pouco e às vezes dizer como aquilo ali me atravessa, porque muitas vezes os áudios, os relatos que a gente está trazendo são pessoas contando da perspectiva delas sobre aquilo ou sobre a vivência delas, então não cabe a mim dizer alguma coisa sobre isso. Eu posso fazer um comentário ou outro, mas a ideia aqui, na verdade, é a gente se abrir para outros. E é um pouco isso que é a nossa pira aqui. Então, bora lá. O Manda de hoje está super especial e bem específico também, porque a gente vai terminar com áudio... com áudio que me mexe inteira. Em muitos sentidos, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas enfim, vamos começar com o áudio que eu mencionei no último episódio. Para quem não ouviu o episódio que fala sobre maternidades, não monogamia, que eu citei o áudio de uma amiga minha, a Flávia, que é mãe, é não monogâmica e que tem um relato muito massa para compartilhar com a gente. Bora lá? Oi, querida. Bom, vou começar bem de improviso, porque eu realmente nem sei assim, exatamente o que eu vou dizer. Acho que vai acontecendo na hora, mas a gente está falando hoje sobre o não monogamia e pensando sobre isso, refletindo muito, vem muito de um desejo de não, de fato, assim, não reproduzir, me distanciar das relações amorosas e principalmente as relações amorosas familiares que eu tive contato e que eu vivenciei. Então, assim, desde muito nova, muito cedo, ficar questionando por que tinha que ser daquele jeito na minha família, por que minha mãe e meu pai precisavam estar juntos, casados, se era tão ruim. E assim, eu sempre escutei falar também que sempre existiu entre eles ali essa questão de, digamos, traição. E aí eu sempre ficava assim pensando, cara, tudo que eu queria era que minha mãe e meu pai fossem mais felizes, tivessem uma relação mais cuidadosa um com o outro, mais generosa, mais alegre mesmo. E não acho que para tudo ser legal não deve existir conflito. Eu acho que o conflito é super necessário. As conversas que podem ser conflituosas, sim, né? Pode ter momentos em que a gente não vai concordar um com o outro e que a gente vai se exaltar, mas sem chegar na violência, né? E havia muita violência, não uma violência física, mas uma violência verbal terrível e psicológica. Sempre achei aquilo muito estranho, muito ruim, então eu cresci um pouco pensando sobre isso, falando, caramba, eu não quero ter uma relação assim. E aí, então, quando eu conheci o meu companheiro, nós estamos há 11 anos juntos, né? Eu já vinha de relações tentando pensar sobre essa possibilidade, não exatamente da gente se relacionar amorosamente com outras pessoas, não exatamente, digamos, a relação aberta, mas de que forma a gente consegue ser mais honesto uns com os outros. E não uma honestidade de uma sinceridade radical, assim, mas uma honestidade de uma generosidade com aquilo que a gente sente e deseja. Porque... nossa, para mim sempre foi muito estranho imaginar que no momento em que eu digo que eu estou com uma pessoa, me relacionando com ela, que a gente está namorando, significa que eu não posso mais nem desejar, nem querer, e muito menos estar com uma outra pessoa, né? E isso é impossível, assim. Hoje eu olho, assim, por exemplo, para a monogamia e falo, cara, a monogamia, ela não existe, na verdade. O que existe é uma tentativa de contenção dos desejos, né? Eu não tô falando assim mal da monogamia, não é isso, é só que, na verdade, eu acho que ela não existe. O que existe são pessoas que têm vontade de estar juntas, de criar coisas juntas, de terem projetos juntas,
E ponto. Isso não tem a ver com eu só posso estar com você, só posso desejar você e, ao mesmo tempo, somos muito monogâmicos, porque não conseguimos entender uma outra forma de relação e porque esse projeto difícil, que eu não gosto da monogamia, está em todos os lugares também, né? Então, desde que eu conheci o meu companheiro, que a gente sempre conversou sobre isso. E aí, como é que é isso? Como é que é essa questão? A gente se relaciona, a gente fala sobre isso, sobre os nossos desejos. A gente, de primeira, eu sempre quis que ele falasse. Falava, eu acho que a gente tem que falar, acho que a gente tem que se abrir um pouco mais, falar um pouco do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, como o que a gente sente está reverberando na gente, assim. E aí ele foi aos poucos falando pra mim que pra ele não era possível, que ele não tinha interesse em saber se eu tinha ficado com outra pessoa, se eu estava me relacionando com outra pessoa. Pra ele era muito importante que a gente estabelecesse a nossa relação, que se ele ou eu a gente tivesse uma outra vida amorosa, que não falasse sobre isso e não deixasse isso chegar na nossa relação, sabe? Beleza, eu entendi, fui levando, mas essa questão assim de não deixar que o que a gente está vivendo fora do casamento, da relação, reverbere no casamento, já para mim, com os anos, né, foi ficando muito estranho, porque sempre reverbera. E aí fica uma coisa de, cara, mas tá alterando o seu modo como você tá comigo, tá alterando a nossa dinâmica a dois e a gente não pode falar sobre isso. Mas enfim, o que aconteceu foi que eu engravidei. A gente, né, teve o nosso filho agora tá com 3 anos e meio. E assim, é impressionante, né? Quando eu engravidei, o que eu senti foi um fechamento mesmo, um fechamento num lugar super bonito também, assim, de vamos agora cuidar dessa vida que tá surgindo aí. E aí a gente ficou muito juntos. Aí o que acontece é que eu realmente comecei a sentir uma vontade de conversar com meu companheiro sobre a não monogamia, porque já tinha alguns anos eu estava lendo muito sobre isso, inclusive para entender, né, o que é esse projeto da não monogamia. E aí eu fui compreendendo que, de fato, o projeto da não monogamia é um projeto político, porque ele não está só falando da não monogamia nas relações amorosas. É a não monogamia dos afetos, é a não monogamia em todas as instâncias. E aí acabou que nisso a gente, a partir dele, na verdade, um desejo de saber das relações, das pessoas com quem eu me relacionei afetivamente ou sexualmente. Ele quis saber algo que ele nunca tinha perguntado. E aí eu falei e também acabei querendo saber dele. E ele falou. E aí foi um momento de suspensão, assim, que ficamos os dois, né, nos estranhando completamente, porque depois que ela falou, a gente olha para a pessoa e a pessoa é outra. Porque a gente não tá com a nossa imaginação, não tá ali com o nosso companheiro, com a nossa companheira, não tá ali, tipo, nesse imaginário, né, da pessoa, de como ela se comporta com uma outra pessoa amorosamente ou sexualmente falando. Então, assim, quando eu falei, ficamos os dois, caramba. Mas então você já esteve com tal pessoa, você já se relacionou assim, e você fez de que forma? Aí começou a rolar uma coisa do tipo assim, poxa, mas quando a gente estava muito mal, eu estava chateada com você estava com outra pessoa e você estava bem com a outra pessoa. Enfim, são muitas questões, né? E a gente foi com muita tranquilidade, conversando cada vez mais, assim, momentos difíceis, mas o que eu fui cada vez mais falando com ele é que o meu maior interesse é para que a gente possa ter uma relação boa, uma relação gostosa, sabe? Que eu não me importo mesmo se ele se relaciona com outras pessoas ou como ele faz isso. O que mais importa para mim é que a gente possa estar numa relação legal, uma relação que a gente se sinta bem um com o outro, que não é só briga e conflito, onde a gente está o tempo todo olhando para o outro e dizendo o que o outro tem que fazer. Enfim, quando o nosso filho já estava com uns 2 anos, eu comecei a sentir que a coisa se abria de novo. Eu comecei a sentir um desejo de
de poder me relacionar amorosamente com outras pessoas, de expandir um pouco a relação. Eu estava me sentindo muito dentro do núcleo familiar, e aquilo que era bom, mas por um lado também eu precisava, é como se um desejo de me nutrir, né? Por outras experiências. E que essas experiências me transformassem e que pudessem trazer também novidades e coisas bacanas para o meu casamento. E aí nisso aconteceu uma coisa curiosa também, que foi o seguinte: eu entendi, eu falei para ele, tá, eu acho que a gente precisa estar mais junto, para a gente poder conversar mais, para a gente se entender melhor. E aí nisso fizemos os dois um movimento de ficar mais junto, de encontrar mais tempo um para o outro. E aí os lugares, os dias, as horas que nós dois tínhamos para fazer coisas fora, onde inclusive a gente encontrava outras pessoas e a gente poderia se relacionar, ou se relacionava, poderia se relacionar com outras pessoas, começou a diminuir. E aí foi quando eu comecei a pensar justamente em como é lidar com um relacionamento aberto, com a não monogamia, nessa questão materna e paterna, né? Sendo mãe e pai com um filho. Então, a gente acaba botando muita energia e muito do nosso tempo nos cuidados com o nosso filho. E quando a gente tinha um tempo que a gente poderia estar entre nós, a gente estava ou nas nossas outras coisas que a gente queria fazer, ou com os nossos amigos, amigas. E a gente estava convergindo muito pouco. Se eu acho que convergir tudo é impossível e é muito ruim, acho que também convergir nada ou muito pouco é muito prejudicial. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de, peraí, mas tá, ok, a gente até pode estabelecer, temos uma relação não monogâmica, vamos conversar sobre isso, mas, poxa, vamos então fazer com que a nossa relação aconteça, porque ela não está acontecendo. E aí foi quando a gente começou a ter mais esse tempo juntos e, enfim, hoje a gente está vivendo essa situação, sabe? De estar muito mais perto um do outro e nos nossos tempos livres, sem o nosso filho, a gente está tentando fazer essa questão de estar juntos. E agora está sobrando muito, muito pouco tempo, quase nada, para nossas relações fora. Então, é isso que eu estou nesse momento tentando fazer o equilíbrio que não está rolando ainda. Então, eu estou nesse ponto. E aí, eu acho que a minha maior pergunta sobre a relação não monogâmica, quando você tem filho, né? Quando você é mãe, quando você é pai, é como fazer essa distribuição, assim, das energias, do tempo, de cuidar da família, cuidar da casa. Então, essa é a minha pergunta. Como que faz para as pessoas que são casadas, assim, que são mães, pais, que têm filho, como é que elas fazem essa gerência desse tempo numa relação não monogâmica? Eu aprendo muito com esse áudio de Flávia, assim, eu acho ele muito incrível e é isso, né, um pouco do que eu falei, a ideia aqui não é ficar respondendo, a ideia aqui é mais escutar. Bem, vamos lá. Quando Flávia começa o áudio falando um pouco que a não monogamia ajudou ela a questionar a lógica familiar, isso me lembra muito quando eu comecei a conversar com meus pais sobre o fato de eu ser não monogâmica, assim. Naquele namoro que eu tive com 5 pessoas, uma hora eu contei, né, que, enfim, chegou 5 pessoas lá na casa dos meus pais, eles falaram assim, uai, não entendi. Aí, e aí eu lembro que começou uma conversa nesse sentido, assim, sabe? E eu comecei a perceber que o fato da gente poder dizer também da forma que eu me dedicava aos meus afetos, a forma que eu escolhia me relacionar, abria também um espaço para que eles olhassem para uma nova camada da minha individualidade que talvez eles não percebiam que existisse antes. E claro, né, beleza, a família, seja que a gente escolhe, seja de origem, assim, ela é um amor incondicional, assim, a gente ama, enfim, tem uma relação, né, um elo ali. A família, ela é como se fosse uma placa tectônica da gente, assim, inclusive em sentido estruturante, formador, mas também que qualquer micromovimento dessas placas é um terremoto pra gente, né, assim. Ela é um lugar ali, beleza, que sempre vai estar em relação a gente, ela é constituinte, mas não necessariamente a relação ali está posta e fixa. A gente pode estar ali, né, sentindo o amor incondicional e tal, o respeito, massa, só que a relação, principalmente depois que a gente cresce, amadurece, começa a construir, afirmar mais a nossa individualidade no mundo,
tem um momento que é assim, pra gente continuar em relação, né, mãe, pai, irmão, enfim, se a gente não construir essa relação, se a gente não entender também que é um espaço do afeto que a gente precisa cultivar, aquela coisa não se desenvolve. Então fica só no ideal fixo, institucionalizado também. Então eu acho que quando a gente está deslocando o poder do amor, né, a lógica do poder do amor, como a gente já falou outras vezes, eu acho que a gente abre para pensar isso nos nossos afetos, nas relações românticas sexuais, mas acaba que qualquer lugar que o amor existir, isso pode nos ajudar a repensar também, né? E a família é um lugar desses, né? É uma instituição, é um grande lugar do poder, inclusive a monogamia e a família estão aqui, ó, mão dadas, assim, né? Uma alimentando a outra. Então, eu acho que a gente repensa a família, repensa as famílias que a gente vai querer ter, mas também pode repensar a nossa própria relação com as nossas famílias, que também é um lugar onde a gente vai precisar repensar e cultivar esses afetos se a gente quer continuar habitando esse lugar, se também é um amor que a gente quer habitar, né? E aí acho engraçado também pensar nessa coisa do cultivo, porque acho que me ajuda a pensar um pouco nessa questão que Flávia levanta sobre o tempo. Porque o tempo é uma questão, é o que nos falta, né? Quando a gente para pensar ainda mais na sociedade que a gente vive, no sistema econômico, capitalismo, blá, 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 a coisa que mais nos falta é tempo. Falta tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, para tudo que a gente não fez, para tudo que a gente tem que fazer e que tem que entregar amanhã, sabe? Tipo, infelizmente eu não tenho essa solução. Gostaria muito, assim. Não só para equilibrar as relações, mas para dar uma organizada na vida toda. Mas uma coisa que às vezes me ajuda é, às vezes, tentar aprender a me sintonizar melhor com a lógica que o tempo propõe. Aprender a não se angustiar tanto por não conseguir, às vezes, lidar com o tempo que a gente tem. Então, é como se fosse assim. Por exemplo, né, quando Flávia fala que ela e o companheiro dela, até para poder, às vezes, pirar mais e poder se abrir mais para outros afetos, escolhem se resguardar e se fechar ali. Não se fechar na relação, mas firmar um pouco do contato com eles ali. Eu acho que isso é importante, sabe? E me parece que talvez pode ser um momento. O equilíbrio, ele é um momento, né? Ele não é um lugar que você consegue chegar plenamente, assim. O equilíbrio, ele é sempre uma coisa que tá no instante seguinte já desequilibrou de novo. A gente, na verdade, está sempre em desequilíbrio e em alguns instantes o equilíbrio acontece e logo em seguida ele se perde. Então, eu acho que aprender a oscilar e a importância dessa oscilação, né, é aprender também um pouco a cultivar, sabe? Então, agora, o que talvez vocês estejam fazendo é se fortalecendo ali para daqui a um tempo você já tenha ali um enraizamento que talvez ajude vocês a crescer mais e a expandir mais o que vocês estão buscando ali e inclusive ter mais força para as relações que vão chegar. Enfim, não sei, mas acho que aprender a oscilar é uma coisa que me ajuda um pouco, inclusive nessas dinâmicas contemporâneas de se relacionar com qualquer coisa, assim. Enfim. Vamos ouvir o próximo áudio, que é um áudio de Aruan, um pensador que eu admiro muito e que me ensina muito, assim, me ajudou sempre muito nos processos, assim, lendo as coisas que ele posta no Instagram, enfim, é muito massa. Ele mandou um áudio incrível pra gente, que era, na verdade, quase que um episódio pronto do podcast, assim. A gente selecionou só um trechinho aqui para debater uma coisa que eu acho que dialoga um pouco com as outras coletas expostas aqui, né, desses outros áudios. Mas, enfim, bora ouvir, daqui a pouco eu comento um pouquinho. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é a Aruan. E, primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a não monogamia, né? Para quem não me conhece, eu sou artista, poeta, uma pessoa trans, não binária, uma pessoa branca, loira, de olhos verdes meio azulados, para quem está escutando e não me conhece fisicamente, né? Um corpo padrão, um corpo magro e tatuado, com piercing na cara. É isso, só para poder imaginar aí um pouquinho melhor. Para quem é imagético, uso os pronomes neutros, elo, delo. Bom, a não monogamia é um assunto que eu adoro, né? Falar, não à toa eu escrevo sobre isso. Então, quem quiser também
aruan.elo é o Instagram, e lá eu escrevo bastante sobre esse assunto, né? Mas eu vou começar com essa pergunta, né, de como isso começou na minha vida, para daí falar um pouquinho mais de como eu fui, né? Há 10 anos eu lembro, assim, com 19 anos, eu tô com 29 agora, que foi exatamente quando eu também comecei a questionar a cisgeneridade, né? Mas eu lembro que a não monogamia também entrou nesse lugar, assim, eu tava questionando as binariedades, né? Inclusive essa binariedade de ou tá junto ou tá separado, ou tá namorando ou tá odiando. Tipo, isso não me fazia sentido nenhum. Então, desde os 19 eu já não me declaro uma pessoa monogâmica, mas eu vejo que eu acabei, no meio disso tudo, ainda assim, caindo em espirais, loopings, na verdade, né? Monogâmicos nas minhas relações. Com 19 eu cuidava de crianças também, então já tinha essa dinâmica de perceber o cuidado de crias e como isso era violento, como era recaía, né, aos corpos lidos como mulheres uma demanda, né, de cuidado das crianças. Então esse também já era uma pauta, né? Então isso acabou aprofundando as minhas percepções, né, para além da não exclusividade sexual, a não monogamia para mim, quando eu comecei a unir os pontos e perceber, caraca, isso tudo é uma estrutura que está aqui fazendo a manutenção mesmo, né? Hoje eu vejo, né, na minha desconstrução e hipersexualização, desmonogamização, desbinarização dessa ideia de sexualidade que a monogamia me impôs, né, a cis-heteronormatividade me impôs, eu vejo que hoje a minha abertura ou não abertura sexual para as minhas relações tem muito mais a ver com o meu estado emocional, e sempre foi assim, só que eu me abusei muito nas minhas relações, porque eu queria performar essa ideia de que para a relação estar saudável tem que estar transando tantas vezes no mês, né? Então, por muitas vezes eu me abusava, né? E eu vi que... Eu lembro de uma relação que virou para mim e falou, cara, toda vez que você está na sua pré-menstruação, você quer terminar a relação. Porque hoje eu vejo que, né, estudando muito, aprofundando muito mais nesse estudo do ciclo, né? Do ciclo hormonal, da menstruação, né? Do ciclo lunar, do meu corpo, porque corpos trans também menstruam, né? E quem está me ouvindo, às vezes ouvindo minha voz, né? Vendo como eu falo também do meu corpo, é muito fácil projetar que eu sou uma mulher cis, né? Pelo jeito de tudo. Então, se você está fazendo isso, eu peço por amor, não faça isso, né? Entenda que aqui quem fala é Aruan, corpo trans. Mas eu fui entendendo que na minha pré-menstruação eu tinha baixíssima disponibilidade para qualquer troca, qualquer interação, não só de pele, mas interações mesmo, né? Que eu ainda sou neuroatípica, né? Sou autista. Então, eu sempre queria terminar minhas relações na pré-menstruação, porque era como se eu tivesse um burnout, assim, sabe? Porque juntava essa sensibilidade hormonal com o meu autismo, com tudo. Então, eu falava, será que eu não gosto mais dessa pessoa? Porque eu não quero estar com essa pessoa. Porque eu ainda seguia um roteiro de relação e frequência que tinha que acontecer. E isso sempre era muito abusivo para mim, né? E hoje eu percebo que é isso. Quando eu começo a me reapropriar do meu próprio corpo, não é mais, tipo, essa relação eu transo, essa relação não transo, com essa aqui é tal, com essa é assado. Cara, o que meu corpo está disponível hoje? Quem que eu vou encontrar hoje, né? Não tem mais nunca teve, mas hoje menos ainda, uma hierarquia de relações, ou uma hierarquia de orgasmos, ou uma hierarquia de qual relação é a mais legal, né? Mais legal, ou preferida, ou menos preferida, tudo isso são palavras que me gatilham muito. Então, é um processo muito profundo e que eu fui percebendo que nessa dinâmica desse corpo que foi sociabilizado como mulher cis, branca, padrão, eu aprendi a sempre dar sim para essa servidão, né? Por mais que fosse já num âmbito de não relações cis-hétero, ainda assim eu sempre tinha que estar disponível para dar prazer para o outro,
Até que um momento uma relação falou, você parece uma parede quando você transa. Aí eu falei, opa, peraí, talvez eu nem queira estar transando, porque eu tava uma parede mesmo. Aí eu comecei a performar, e aí foi só trágico, mas hoje muito mais consciente, né, da minha autenticidade sexual, eu percebo que, putz, né, primeiro, que sexualidade não é sexo, né, não é o ato sexual. Para mim, sexualidade hoje tem muito mais a ver com um campo vasto de experienciação e criação e arte, né, e meio que como que eu encaminho mesmo essa energia de vida que me habita, né, e quando isso tá em um campo de trocas com outras pessoas, troca de pele, troca de beijo, troca de corpo, para mim, para língua genital, né, hoje também não é com certeza. Ai, porque essa pessoa eu sempre transo, então eu vou encontrar e eu vou transar. Não, mano. Muito pelo contrário. Eu vejo que as minhas relações falam, caraca, mano, não dá pra esperar nada de você ao mesmo tempo que você é surpreendente num sentido de, quando eu menos espero, é isso, que eu falo que eu tenho uma pele, um corpo, uma vulva, um cu, né? Um corpo emocional, gente, mais uma vez, peixes, lua ascendente em câncer, filho de Oxum. Então, Mori, hoje eu vejo que nem é sobre eu estou transando com tantas pessoas, é muito mais o tipo, o que eu tô querendo agora, né? E poder fazer isso sem culpa, sem me sentir cobrada, sem ter que performar nada nas minhas relações, é muito gostoso. É uma liberação mesmo, né? Assim, de traumas que eu vivenciei, de muito autoabuso por performance, né? Dessa estrutura relacional hipersexualizada. Bem, eu acho a Aruan um pensador muito incrível, assim, acho que traz coisas muito valiosas mesmo. Queria começar falando um pouco até da não monogamia, poder pensar também lógicas não binárias, de tudo, assim, né? Dos afetos e tal, eu gosto muito quando o Elo fala sobre ou você tá amando ou você tá odiando, assim, me lembra muito quando eu tive minha primeira relação, assim, né, e aí é isso, a gente aprende uma performatividade de como amar e aprende uma performatividade também de como terminar, né, e aí eu tinha muito medo disso, assim, eu falava assim, caramba, eu pensava assim, tipo, se eu tô amando muito essa pessoa, em algum momento a gente terminar, o que vai me restar é odiar ela, e aí que bosta, eu não quero todo esse percurso da performance do término, sabe? Que é quase uma música sertaneja entrando, falando do copo de cachaça na minha mão, e eu lá sofrendo, e volto, todo aquele percurso, assim. E assim, eu entendo, só que eu acho que é uma performatividade também, né? É também só dar 2 espaços pro amor. Ou é o amor que completa tudo, ou é o amor onde nos falta tudo, assim. Então, porra, será que não tem nenhum outro lugar? E eu lembro muito que isso era uma grande conversa entre a minha primeira relação e eu, assim, de tipo assim, como que a gente pode fazer pra construir o término também na relação? Se a gente tá buscando outra forma de amar, será que a gente pode buscar também uma outra forma de seguir se amando, assim? Mesmo se essa relação terminar? Porque tem uma amizade, tem muita coisa sendo construída aqui. Isso, se perder totalmente, dói muito, assim. E tem hora que é isso mesmo, né? Mas não tô querendo falar que é só assim, porque também, senão é criar mais uma idealização, sabe? Mais uma coisa que a gente tem que fazer também. Tipo, tem que ser amigo de todos eles e tal. Não, não é isso, mas às vezes, quando a gente também constrói o amor de uma outra forma, a gente constrói outras maneiras de longevidade dele também, sabe? E às vezes que eu consegui experimentar isso e fui cultivando isso ao longo da relação, e quando dava de, é isso, acho que chegamos ali, né? Alguma coisa sintonizou aqui, faz sentido terminar essa relação específica que se tem. Aí eu percebi que por parte do que a gente ia conversando, cultivando ao longo da relação, acabava dando nutriente, assim, pro pós-relação sexual amorosa ali, sabe? Mas falando também em performatividade, a Aruan traz uma coisa interessante, assim, que é descobrir o não, né? É descobrir a não necessidade de uma performatividade da relação ou do sexo ser sempre sobre uma hipersexualização, né? Isso é uma cobrança mesmo, né? Acho que existe essa lógica ali também, que parece que num desses caminhos já mapeados antes de nós, o sexo ele sempre tem que ser uma grande base. Eu acho muito interessante
Aruan, você deu uma levantadinha na bola, eu vou dar uma tocadinha aqui também, pensando no vôlei, assim, sabe? Tipo, mas que tem uma coisa, assim, que eu acho que quando a gente fala de não monogamia, é como se fosse uma dupla hipersexualização. As relações já são hipersexualizadas, então se a gente tá falando de não monogamia, acho que na cabeça da galera é tipo assim, opa, fechou, surubão, sabe? É meio tipo assim, beleza, vambora. É loucura total e tal. E pode ser isso demais. Massa, delícia, assim. Mas tem que ser também se isso não é tornar o desejo mais refém ainda, sabe? Isso tem que fazer sentido. E eu acho que é sempre sobre isso, assim. Não é arrumar uma nova régua para se medir por ela, assim. É descobrir as próprias medidas, assim. E essas medidas que estão sempre se apresentando, na verdade, né? São medidas vivas, assim, que vão mostrando os caminhos dela a todo momento, assim. Então, é bonito isso também, né? Descobrir a não necessidade de performativizar, assim, ou a relação não ter que ser só sobre isso, assim. E isso também, que é uma coisa até que a Aruan, no áudio, continuava elaborando, que isso também diz sobre tirar o amor só desse lugar do sexo, né? Como se o amor só pudesse existir nesse espaço. A gente perde a oportunidade de descobrir outras formas de se apaixonar, de se enamorar pelos amigos, pelas outras pessoas, por outras relações que às vezes elas... Sabe aquelas relações que são, acho, extremamente fascinantes, assim? Que às vezes a gente não consegue nem dizer o que elas são. É um enamoramento por uma pessoa que é amiga e é outra coisa que você não sabe. E que às vezes tem até tesão, mas também são outros tipos de tesão, assim. É muito bonito quando a gente sai dessa lógica díptica, a gente acaba descobrindo mil e umas, infinitas, na verdade, formas e caminhos, assim. E aí o gesto de amar se torna também um gesto de brincar e de imaginar, sabe? É isso, eu acho que a Aruan trouxe coisas incríveis. De novo, não tô aqui na obrigação de responder ou de comentar tudo, mas acho que essas foram as coisas que surgiram aqui. Bem, acho que é isso que eu consigo falar agora. E vamos ouvir o último áudio desse episódio, que é um áudio que mexe comigo. É o áudio da minha mãe, falando sobre não monogamia. Simbora, gente. Bora ouvir isso aqui. Oi, meu nome é Nícia Horta, sou pedagoga, sou estilista, faço consultoria de imagem, estilo pessoal, sou também divorciada, tive um relacionamento monogâmico de 37 anos, no qual eu fui traída nesse relacionamento, mas ainda acredito no relacionamento monogâmico e acredito que a gente possa ser feliz. E no decorrer do meu ponto de vista, vocês vão entender. Eu também sou mãe da Maria Trica. Maria me pediu para falar sobre as relações não monogâmicas e a relação monogâmica. Então eu vou começar falando sobre o relacionamento não monogâmico, que é um relacionamento que eu sinceramente não consigo concordar, nem ver vantagem nesse tipo de relacionamento. Para mim, é modismo, é efêmero, fugaz, porque falta compromisso. Se a pessoa só quer um relacionamento sexual, sem conexão emocional, ok. Mas caso contrário, esse tipo de relacionamento em busca de uma liberdade, de falta de regras, pode trazer um vazio, um medo de da entrega, porque como não tem regras, também não tem muito propósito. E por isso pode trazer muita ansiedade, porque é um estar junto e ao mesmo tempo estar só. Porque quem tem 1, 2, 3, vários parceiros, na verdade não tem nenhum. Então eu acho que uma hora isso vai acabar acarretando problemas para quem vive esse tipo de relação. E pode acabar com algumas pessoas saindo bem feridas dessas relações. Agora eu vou falar da relação monogâmica, né? Já na monogâmica, que é a que eu concordo e escolho para mim, eu acho que é um relacionamento mais saudável, porque existe um compromisso de um caminhar em união com os mesmos propósitos,
com os mesmos objetivos, com uma entrega emocional sem medo, uma colaboração mútua, onde flui uma cumplicidade, uma intimidade gostosa, um amar com respeito, onde se tem metas, um querer a dois, dentro, claro, de valores, de princípios, com lealdade, fidelidade, honestidade, coisas que são necessárias para essa construção dessa relação e que já estão implícitas nesse tipo de relacionamento. Mas dentro desse relacionamento, que é muito gostoso de se formar, também existe liberdade, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Basta ter princípios, valores, sendo honesto com parceiro ou parceira e conversar sobre a mudança de interesse e pôr fim no relacionamento. O que não é legal e é muito cruel e injusto é a pessoa deixar de considerar o outro, deixar de ter empatia e responsabilidade com o sentimento do outro e trair. Eu acho até que, de certa forma, tem sido essa palavra, trair, que fica na defesa do relacionamento não monogâmico. Só que traição não vem do tipo de relacionamento, mas sim da falta de caráter, de princípios, de valores e de empatia. Você pode estar num relacionamento não monogâmico e trair seus parceiros da mesma forma, quando, por exemplo, você não é verdadeiro, não é honesto com seus sentimentos, quando não tem empatia, nem responsabilidade com o sentir que você está cativando o outro a ter, e quando também está deixando o outro criar expectativas das quais você não pretende corresponder. Isso também é traição. Uma coisa que eu sempre ensinei e ensino para os meus filhos é serem honestos e terem muita responsabilidade afetiva. E eu acho que isso é que mais está faltando hoje em dia nos relacionamentos. Como eu ensinei e ensino sempre isso para meus filhos, eu vejo que a Maria, né, que é minha filha que já viveu o relacionamento não monogâmico, apesar de não concordar com esse tipo de relacionamento, eu admiro o fato dela conseguir viver todos os seus relacionamentos com muita honestidade e com muita responsabilidade afetiva. Bem, é isso. E assim eu finalizo que, para mim, para se haver um relacionamento feliz, né, é necessário ter amor, ter princípios, ter respeito, propósito, muita empatia e muita responsabilidade afetiva. Então. Rindo de nervoso. Oi, gente, esse aqui eu não vou responder, não. Na moral. Eu acho que eu vou deixar a gente finalizar com esse áudio. Bem, acho que fica por aqui, né? Vejo vocês no próximo episódio do Transa. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Na semana que vem a gente volta para responder ou tentar responder uma das perguntas que eu mais escuto quando eu falo que eu sou não monogâmica. E os ciúmes? Vem comigo que semana que vem a gente vai fritar junto e pensar um pouquinho sobre isso. Até o próximo episódio.